Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Ângelo. Eu vou apresentar vocês aqui, na verdade, compartilhar com vocês, né, a resolução de exercício de curto-circuito, envolvendo aí o curto-circuito trifásico, o fase-terra, né, o monofásico, o bifásico, né, o fase-fase e o fase-fase mais terra, né. Para comparar aí os resultados, eu utilizei aí o simulador, né, do PowerWord. E essa abordagem que eu vou fazer não é só aplicando só a resolução em si, né, mas tentando trazer um pouquinho da teoria, não tão aprofundado, mas vou estar envolvendo aí os diagramas de sequência, né, e o, da teoria do teorema de Forskouy. Então aqui é o exercício, né, ele diz o seguinte, né, o curto-circuitos equilibrados de rede de sequência, né? Aí analise as correntes dos curtos-circuitos equilibrados da barra 4, né? Então, a barra a ser estudada aqui vai ser a barra 4. Representa o diagrama unifilar abaixo, com dois geradores, né? Geradores aqui. Temos aqui dois transformadores. De acordo com o teorema de Forskouy, estes podem ser decompostos em três sistemas elétricos equilibrados, né? Chamados de sistema de sequência positiva, sistema de sequência negativa e o sistema de sequência zero, conforme o diagrama de impedância fornecido do sistema. Então, esse aqui é o sistema que nós vamos estar analisando, onde a barra onde vai ser analisado as faltas, né? A falta trifásica, monofásica, bifásica e bifásica e terra, vai ser nesse ponto aqui. O problema ele já dá os valores em PU, ou na verdade que dá em valor em percentual, né? Das impedâncias do sistema. Veja que aqui não está levando em consideração aqui as potências, né, do transformador, né, gerador. Né, isso já está meio que inserido aí dentro desses valores que já são dados, né? O problema também ele já deixa aqui os diagramas de sequência, né? O positivo, negativo e zero. Veja que o diagrama de sequência positivo ele é igual ao de sequência negativa. A diferença é que o de sequência positiva ele tem representação das fontes, né? É um circuito ativo. Né? O de sequência negativa e zero, né? Eles são circuitos passivos, né? Um detalhe que eu vou falar mais à frente é com relação à forma como o diagrama de sequência zero deve ser representado, né? Principalmente quando existe aí transformadores. Mas isso aí eu vou abordar mais à frente. Então, a primeira falta que nós iremos analisar é a falta trifásica, né, na barra 4. Aí na sequência, a monofásico, depois bifásico e depois a bifásico e terra. Só para relembrar aí, né, os diagramas de sequência, positivo e zero, eles são dessa maneira aqui, né, da forma simplificada, né. O de sequência positiva ele tem uma fonte aqui, né, que é a tensão pré-falta, e temos aqui ou a tensão TVNAN, né, no ponto da falta lá, né, que acaba sendo a tensão pré-falta, né, a tensão lá no ponto de estudo antes da falta ocorrer. Temos aqui a impedância de sequência positiva, o sentido da corrente, né, é convencionado sempre saindo, né, e aqui nos terminais nós temos aqui as tensões de sequência positiva. O circuito de sequência negativa, né, a impedância dele é igual a de sequência positiva, né, na maioria dos casos. Também a corrente aqui é considerada ela saindo, né, correção, e aqui é de sequência zero. A impedância de sequência zero ela é composta também caso haja aqui uma resistência de aterramento, resistência de neutro, ou se considera aí a impedância de... na verdade, a sequência de... É quando se tem aqui a resistência no neutro, né? Resistor de impedância no neutro. Aí você insere ele aqui, insere com a impedância de sequência zero. Vai ter um exemplo aí que a gente vai fazer isso. Aqui só deixando de forma mais
visível, né, o diagrama que é fornecido pelo problema, né, que é o de sequência positiva, sequência negativa e zero. Os valores aqui representados são todos em PU, tá? Lá no diagrama, na questão, né, dado em percentual, aqui eu já deixo eles convertidos em PU. Inicialmente, eu vou estar aqui calculando a tensão pré-falta, né, que vai ser a minha tensão TVNAM. É muito comum utilizar o equivalente TVNAM para definir aí, para fazer essa análise de estudo de curto-circuito. Então, eu vou estar trabalhando aí com o equivalente TVNAM tanto para sequência positiva, negativa e zero. Então, com o circuito na forma em que ele está, né, eu vou definir aqui a tensão no momento antes da falta, né, da falta ocorrer. Então, é uma análise de circuito semelhante a um circuito comum, né? Então, eu tenho aqui a barra 4, que é a barra onde nós queremos analisar as faltas, né? Então, eu vou calcular essa tensão nessa barra. Então, eu posso aplicar aqui, né, a equação de malha, aplicar aqui a tensão de nó. Então, eu vou aplicar aqui a análise nodal, né? Aqui, para simplificar, né, ficar replicando muitos números, eu consolidei aqui o equivalente aqui referente à impedância da barra 4 para a esquerda aqui, né? Então eu tenho aí o equivalente aí em PU da impedância aí relacionada a esse trecho aqui. E aí fazendo o equivalente, fazendo a análise nodal, eu tenho essa equação, chego a essa expressão aqui e aí eu tiro o valor, tiro aqui, né, isolo o V4, né, que é a tensão na barra 4. Fazendo isso, eu chego aqui a minha tensão, que é a minha tensão TVNAM, né, que é a minha tensão pré-falta, né. Aqui, lembrando mais uma vez, isso está em PU, tá? Por isso que eu não botei aqui a representação da grandeza. Então, a tensão pré-falta, né, em PU, é esse valor aqui, 0,4366, esse número todo. Agora, eu vou definir, como eu já definia, eu falei que ia trabalhar com o circuito equivalente em TVNAM, então eu preciso conhecer as impedâncias, né, TVNAM de cada diagrama de sequência. Então, eu vou calcular aqui a impedância TVNAM no diagrama de sequência aqui positiva. O valor que eu encontrar aqui para a impedância TVNAM na sequência positiva vai ser o mesmo que a impedância de sequência negativa, né? A técnica é a mesma, tá? Eu elimino aqui as fontes, né? E curto-circuito, né? Os terminais onde elas estariam inseridas, e avalio, né, a impedância equivalente olhando para o ponto, né, onde eu quero fazer a análise. Então, no caso aqui, eu quero encontrar a impedância entre a barra 4 e a referência, né? Então, eu tenho esse elemento aqui, essa impedância em paralelo com todas essas demais impedâncias aqui que estão em série. Então, aplicando aquelas equações matemáticas, vou chegar a esses valores aqui. O detalhe aqui, o que eu falei anteriormente, é com relação à representação do diagrama de sequência zero quando o sistema envolve transformadores. Por quê? Eu não coloquei aqui, né, só coloquei aqui apenas a representação, né, de sequência zero dos transformadores delta estrela, né, com estrela aterrado, né, solidamente aterrado, e o delta estrela isolado. Porque é o que o problema tem, né? Os transformadores desse problema estão conectados dessa maneira. Então, mas existe outras conexões, e aí para essas outras conexões existe a sua representação de sequência zero. Então, como pode observar, aqui ao lado tem uma identificação aqui P e Q, né? Ele está considerando que o lado P está em estrela aterrado, solidamente aterrado, e a representação, né, de sequência zero é o que? No ponto P vem uma impedância de sequência zero, e essa impedância é conectada à referência, à barra de referência. E o lado que vai para o delta, né, como ele não tem conexão com a Terra, então ele fica aberto. Então veja que no desenho aqui, né,
Na barra 1 está o lado delta e na barra 2 está o lado estrela solidamente aterrado. Então aqui, ó, o lado delta é o Q e o lado da barra 2 é o P. Então, como o P está conectado à impedância de sequência zero e ligado à barra de referência, veja que é o que ocorre aqui. Ó. A barra 2 é o P, né? Então está conectado à impedância de sequência zero e conectado aqui à barra de referência. O lado Q, né, que é o delta, a conexão delta, ela está aberta. Então ela fica aberta para esse lado aqui. Ok? Já entre a barra 3 e a barra 4, veja que a configuração aqui é o quê? Na barra 4 você tem o delta e na barra 3 você tem o lado estrela isolado. Então veja aqui que dessa forma o lado P ele está conectado aí, ligado à impedância de sequência zero, porém como ele não é aterrado, ele não tem conexão com a barra de referência. E o lado Q, né, que está ao lado da conexão delta, ele fica aberto. E aí dessa forma, como a impedância de sequência zero é referente à barra 4, então se nós olharmos aqui, a barra 4 ela só tem essa impedância aqui, né, que é o somatório dessas duas impedâncias aqui em série. Agora que já fizemos aquela abordagem inicial, eu vou começar aqui, né, que já obtivemos aí os parâmetros, né, do circuito trivianante, sequência positiva, negativa e zero. Agora a gente já pode trabalhar aí na resolução das questões, né? Então na letra A dessa questão de análise de curto-circuito, nós temos o cálculo, né? Ele pede para calcular a corrente curto-circuito trifásico. Antes de sair calculando, fazendo alguma coisa, nós temos que entender como extrair os valores de contorno, né, da falta que a gente está querendo analisar. Então eu peguei aqui um exemplo, né, um modelo aqui de um desenho, onde ocorre aí a representação de um curto-circuito trifásico. Aqui está conectado à Terra, mas essa conexão aqui não vai fazer tanta diferença, né? É só você imaginar o seguinte, né? No curto-circuito trifásico, as fases, né, antes do momento do curto, elas estão, considerando aqui uma rede equilibrada, as fases estão equilibradas e defasadas 120 graus entre si. Considerando aqui que tem aqui uma impedância, né, de falta, né, normalmente não se considera essa impedância, né, despreza ela, mas só para efeito didático, imagina que o que ocorre quando se tem um circuito equilibrado, né, com cargas balanceadas, né, conectadas no formato estrela, né? O que se sabe é que esse ponto central aqui ele tem potencial igual a zero e que o somatório dessas correntes é igual a zero também, né? Então é só lembrar aí daqueles conceitos básicos lá de circuito trifásico, né, em estrela, né, conectado em estrela equilibrado. Então não vai haver aqui estando esse ponto aqui aterrado ou não, o potencial aqui é zero, é nulo, entendeu? Então não vai fazer muita diferença aqui, embora esteja aqui, né? Pois bem, nessa condição, e desprezando aí, né, o valor dessas impedâncias, né, considerando aí um curto trifásico franco, né, a nossa condição de contorno é a seguinte, é que as tensões VA, VB e VC, elas são iguais, né, porque elas estão unidas no mesmo ponto, e que o somatório, né, a soma fasorial aí dessas correntes, né, de cada fase, ela também vai ser zero. Por quê? Porque elas são equilibradas, né? Elas são balanceadas, então quando há uma somatório aqui, isso vai ser igual a zero. Então, partindo dessas premissas aqui, né, desse valor de contorno, e aplicando aí a matriz de transformada em componentes simétricas, né, fazendo essa aplicação,
a gente vai poder aí definir de que forma os diagramas de sequência vão ser ligados, né? Vão ser conectados um ao outro. Então, o que temos aqui é o seguinte: as tensões de sequência, né? 0, positiva e negativa, relacionadas aí às tensões, né, reais, né? Então, nós temos aqui essa matriz de transformação, né? Então, eu posso pegar as tensões reais e representar ela na sua forma de sequência, né? Fazendo dessa maneira aqui. Então, como as tensões de linha, né? De linha não, as tensões lá reais, né? VA, VB e VC vai ser igual a zero, então eu substituo aqui. Então, se eu tenho alguma coisa aqui multiplicado por zero, né? Por uma matriz nula, obviamente que o resultado também vai ser nulo. Então, o que isso quer dizer? Que a minha tensão de sequência zero vai ser igual à minha tensão de sequência positiva, que é igual à minha tensão de sequência negativa, e que é igual a zero. Então, como nós sabemos que os diagramas de sequência eles têm essa configuração, se as tensões terminais aqui é nula, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que há um curto-circuito aqui, né? Há uma ligação entre esse ponto aqui e a barra de referência. Então, em todos os diagramas vão ocorrer isso. Então, aqui eu tenho a tensão de sequência positiva nula, tensão de sequência negativa também nula, e a tensão de sequência zero também nula. Então, como os diagramas de sequência negativa e zero eles são passivos, ou seja, não tem fonte, então, no curto trifásico, esses dois diagramas aqui não vão ser utilizados, apenas o de sequência positiva. Então, para o cálculo de curto-circuito trifásico, né, utiliza-se apenas o diagrama de sequência positiva para determinar aí o valor da corrente de curto-circuito. E aí, de posse, né, dos parâmetros já calculados, né, inserindo os valores, a corrente de curto-circuito ela vai ser igual aí à corrente de sequência positiva. Então, aplicando aí os valores, chega aí uma corrente de sequência positiva igual a 3,03921, ângulo de menos 90 graus, em PU. Uma vez tendo o valor da corrente, né, de sequência positiva, se obtém os valores aí, e assim, na verdade, obtendo o valor da corrente de sequência positiva e já conhecendo os valores das correntes de sequência negativa e zero, que vão ser zero, né? E inserindo aqui na matriz, né? Só que agora fazendo o inverso, né? Agora eu quero saber o valor das correntes, né, do sistema real, né, do sistema da sequência real. Só que eu vou obter isso através das correntes de sequências simétricas, né? Então, substituindo os valores, né, de corrente de sequência zero, positiva e negativa, aqui, eu vou obter os valores, né, das fases reais lá do circuito. Então, na fase A, eu vou ter uma corrente, né, de curto-circuito de 3,03. Né? Então, assim, veja que em módulo, todas elas vão ser iguais, né? É por isso que diz que elas são equilibradas, né? E elas vão estar defasadas 120 graus também. Então, veja que elas vão estar balanceadas e equilibradas. Então, as correntes no curto trifásico, as correntes IA e B e C vão ter esse valor aqui. Para confirmar isso que foi calculado, eu usei um simulador, né, o PowerWord. Né, aqui eu estou verificando aqui o curto, né, na fase A. Curto trifásico balanceado. Veja que aqui é a magnitude da corrente de curto-circuito, né, o ângulo é de menos 90. E aqui são as correntes em cada fase. Então você veja que, se compararmos aqui, né, vão ter os mesmos valores. Ó. Então, esse aqui é o curto-circuito trifásico balanceado, beleza? Eu vou continuar esse vídeo em um outro vídeo para não ficar muito extenso. E aí eu paro por aqui. E caso vocês tenham, né, gostado aí da explicação, deixe aí os seus comentários, né, deixe a sua curtida. E
compartilha com os amigos aí nas redes sociais. Eu vou estar gravando um outro relacionado à falta monofásica e vou estar fazendo aí a mesma abordagem. Então, até a próxima.